Olá, a paz de Cristo. Vamos começar então a nossa preparação da liturgia deste 15º domingo do tempo comum. As leituras que vão nos acompanhar, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Amós, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, o salmo é o Salmo 84, na Bíblia hebraica é o Salmo 85, a segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 10, e a narrativa evangélica é Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Né? Então nós vamos com tranquilidade, passando uma por uma das leituras. Então nós vamos começar com a leitura do profeta Amós. Primeira leitura, então, Amós 7, do versículo 12 ao 15. Então, o profeta Amós, estamos ali um profeta do 8º século antes de Cristo, né? Esse período, o reino, né, a unidade do tempo do reino de Davi foi dividido após a morte de Salomão, né? E nós temos ali entre os dois, né, filhos, Jeroboão e Roboão, e o reino do norte, isso, cuja capital era a Samaria. É lá que o profeta Amós vai exercer o seu ministério. E embaixo que está o reino do sul, Judá, de onde ele provém, né, da cidade de Tecoa. Então, o nosso texto hoje começa assim, estamos ali no versículo 12. Disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós. Amazias, então, é aquele que cuida do culto, né? O que ele fala para Amós? Vidente, né, ou visionário. Sai e procura refúgio em Judá, quase dizer, volta para casa, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Primeiro, esse apelativo de vidente, aqui no contexto, tem uma conotação negativa, né? Muito embora também é comum chamar os profetas desse roé, né? Porque ele tem visões nessas, mas só que aqui tem uma conotação, ou seja, ele não seria um navi, né? Um nabi, um profeta propriamente, mas é tido como um vidente. E pede a ele para voltar, porque ele deveria fazer o quê? Ganhar o pão. Veja, a perspectiva do sacerdote Amazias é que, no fundo, talvez ele vê a partir de si, né? O profeta Amós procura simplesmente ganhar o pão, né? Quase uma coisa de interesse. E é isso que, né, realmente, assim, tende a ver o mundo a partir de nós, né? E o profeta Amazias era um cupincha do rei Jeroboão II, e é justamente esse o argumento que ele vai usar para que Amós deixe, né, o ambiente de profecia e volte para sua terra. Ele fala, Amazias, em Betel não deverás insistir em profetizar. Por que não? Porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. O que o sacerdote Amazias está dizendo ao profeta Amós? Você não pode profetizar aqui, porque o que você está profetizando, e se a gente lesse um pouquinho antes saberíamos, isso contraria os interesses do rei, né? Então o que você fala é como uma palavra de reprovação, né? Então por isso você não pode, né? Olha o que responde Amós. Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Não sou profeta. Eu não sou profeta, Moisés está dizendo, do jeito que você está falando, né? Nós temos, basicamente, no Antigo Testamento, 3 tipos de profetas, se assim pode dizer. Temos o profeta independente, que é esta figura de Amós, né? Que só depende de Deus. Isso faz independente. Temos o profeta de corte, nós temos exemplo de bons profetas de corte, como Natã, né, junto a Davi. E nós temos as confrarias, né, quando Samuel visita aquele grupo, né, de profetas ali, as confrarias. Então, quando Amós diz, eu não sou profeta de corte, subentende, e nem filho de profeta, ou discípulo de profeta, ou seja, nem profeta de um grupo. Eu sou um pastor, né, um agricultor, cultivo os sicômoros. O Senhor, diz o profeta Amós, chamou-me, aliás, isso é o fundante para que um profeta seja tal, ser chamado por Deus. Por isso a narrativa vocacional, ela é fundamental, né? O profeta é sempre alguém chamado. E ele foi chamado quando ele estava quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse,
O que o Senhor disse para o profeta Amós? Vai profetizar para Israel, meu povo. O profeta Amós é um profeta que tem uma crítica social muito grande, né? Os 3 grandes pecados, se pode dizer assim, contra os quais os profetas vão, é a questão da idolatria, não é isso? Quando o povo deixa o verdadeiro Deus para adorar outras divindades, Baal. A questão da injustiça social, e esse é o foco, né? Porque é sempre o direito de Deus que está em jogo, né? E a outra questão é essa falsa segurança dos povos procurarem ajuda, né? Ora nos egípcios, ora nos assírios. E os profetas falam, vocês têm que confiar no Senhor, né? Então o profeta Amós é uma fala forte, né? Nós voltaremos a essa coisa do profeta, né? Quando só para aqui nós já fizemos a leitura do texto, ficou muito claro. O profeta desloca-se, porque o Senhor fala para ele, você tem que se deslocar, vai para Israel. E ele, chegando lá, ele tem esse confronto com o sacerdote Amazias, porque ele quer defender os direitos, digamos, os interesses do rei. E o profeta, ele é uma instância crítica a qualquer outra instituição. E dentro do Antigo Testamento, concretamente, o profeta, ele é uma instância crítica a respeito da realeza, da monarquia e também do culto, do sacerdócio no culto, né? Que são as 3 grandes instituições, né? Monarquia, sacerdócio, né? As 3 grandes instituições dentro do Antigo Testamento. E o profeta é uma instância crítica, né? Ele nasce ali justamente para isso. O salmo da nossa liturgia é o Salmo 84, na Bíblia hebraica o Salmo 85, e o refrão diz assim: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. No versículo 11 deste salmo, ele fala: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade. Esta justiça, né? Essa justiça que é um conceito, digamos, relacional, né? É sempre a justiça, ela é sempre alguém de acordo com o que ele é, sendo Deus quem é, na relação conosco, sendo nós quem somos, Deus exerce a sua justiça usando de misericórdia. E nas relações interpessoais, também de acordo, né? De acordo com aquilo que somos, né? A função que temos na relação com o outro. Para dar um exemplo, né? O pai é justo com seu filho quando o educa adequadamente, o encaminha na vida. E seria injusto se não o fizesse. O professor que não ensina o aluno, né, na relação de que ele exerce, né? Então essa é a questão dessa justiça. E a justiça, nós chamamos de justiça social, é até uma, digamos assim, uma repetição de termos, né? Porque toda justiça ela é social, né? Porque ela é sempre relacional, isso. Mas nós falamos a justiça social mais com esse respeito daquilo que é fundante, que é a dignidade da pessoa humana, que sempre é a coisa fundante, né, digamos assim, para as relações. Levar em conta que cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Vamos então à nossa segunda leitura da liturgia deste domingo, né? Então a segunda leitura é tirada da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, do versículo 3 ao 14, né? Paulo diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção, bênção do seu Espírito, ou melhor, toda a bênção espiritual, né? Pneumatiqué, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Ou seja, a nossa união com Cristo, estando unido com Ele, nós já participamos de toda sorte de bênção. A grande bênção a ter é a união com Cristo. Versículo 4. Em Cristo, o Pai nos escolheu. Escolheu, já é um projeto desde a fundação dos tempos, com uma finalidade, diz o texto, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Santos no amor, né? Esta santidade no amor. Importante esses dois binômios, o amor vivido, o amor experimentado e o amor vivido. E ele nos predestinou, ou seja, ele nos escolheu, versículo 5 agora, nos predestinou com uma finalidade, ou seja, essa escolha desde o final do mundo, para sermos filhos adotivos. E como é que a gente se torna filho adotivo, diz o texto? Por meio de Jesus, né? Jesus é aquele que pega a gente, apresenta para o Pai, Pai, dá o Espírito que você deu para mim, dá para eles, né? Esse é o Espírito Santo que você me ressuscitou. Para quê? Para que eles se tornem filhos, né?
filhos no Filho, através de Jesus. E essa é uma decisão da vontade, da sua vontade. Com a finalidade também. Deus faz tudo isso para nos fazer filho, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no bem-amado. Jesus é o bem-amado, né? Essa toda sorte de bênção, esta graça, a charis, né? Que é a sua vida que é dada gratuitamente. Então esse é todo o projeto. Agora, como é que isso é possibilitado? Pelo seu sangue, né? Pelo seu sangue, versículo 7, nós somos libertados, ou melhor, redimidos. O termo aqui usado, né? Esta apolítrosis, né? Esta é quase uma alforria, uma compra com dinheiro, né? É uma metáfora que o cristianismo usa para dizer daquilo que Jesus fez conosco. É como nós já, pelo pecado, éramos de um outro, e Jesus nos toma para si, é isso? Com o seu sangue. O sangue é a metáfora da vida dada, ok? E nele nossas faltas são perdoadas. Então, esta apolítrosis, esta redenção, consiste no perdão das faltas, dos pecados. E isso fundado tudo na riqueza da graça, tudo gratuitamente, não merecido. E esta graça Deus derramou profusamente sobre nós. Parece a metáfora também do Espírito, né, derramado. Porque no fundo da graça, Deus não dá coisas para a gente, Ele se dá a nós, né? E Ele nos abre para toda sabedoria e prudência. Interessante é que esta graça, a redenção feita e a graça dada, ela gera uma capacidade de conhecimento, algo ligado à percepção, né? Aqui usa a sofia, a sabedoria, a prudência. E ele nos fez conhecer, está na linha do conhecimento, o mistério da sua vontade. Que mistério ele nos fez conhecer? Um mistério de levar à plenitude tudo, recapitular tudo em Cristo. Então, esse é o grande mistério. Deus quer que tudo seja recapitulado em Cristo. Uma bela leitura, né? Fala de um projeto, Deus nos escolhe, nos predestina, nos salva em Cristo, nos faz filhos. Tudo isso tem aquela finalidade que dizíamos no início, para que sejamos santos e irrepreensíveis no amor, né? Para a glória dele e para que Cristo seja tudo em todos, né? Esse é esse encabeçamento. Chegamos então à narrativa evangélica, né? Que é Marcos capítulo 7, Marcos 6, do versículo 7 ao 13. Aqui nós temos o envio dos apóstolos, né? Diz assim o versículo 7. Deus chamou os 12, né? 12 é um número de fé, um número, aqueles, né? Os 12 apóstolos, né? Se refaz como memória, como, digamos, já profeticamente sinalizada nas 12 tribos, né? E aí os 12 patriarcas, né? Os 12 patriarcas do Novo Testamento são os apóstolos escolhidos, né? Isso. E começou a enviá-los 2 a 2. Então, os chama e os envia 2 a 2. Por que 2 a 2? A companhia, ok? O aspecto prático, mas também porque o centro deste evangelho tem a ver com o anúncio gratuito, né, da salvação em Cristo, que é testemunhado pelo amor recíproco, né? E o amor recíproco se vive 2 a 2. Por isso a missão ela deve ser feita, digamos assim, com reciprocidade com alguém, alguma experiência de vida comunitária, né? E para isso, diz o texto, Jesus dá o seu poder sobre os espíritos impuros, né? Esse pneumata acatharta, né? Que também usa como sinônimo de demônio, Satanás, o Evangelho de Marcos usa como sinônimo. Então, eles têm uma exousia, um poder sobre os espíritos maus. Depois, Jesus dá algumas recomendações, né? Algumas instruções. Quais são? Tem aquelas coisas que Jesus fala que não se deve levar. Não se deve levar pão, não se deve levar dinheiro, não se deve levar sacola e não se deve levar 2 túnicas. O que Jesus permite no versículo 9, ele fala, pode ir com sandálias, no versículo 8 ele fala também que podia levar no caminho um cajado. Sandália e cajado. Obviamente aqui, mais do que uma lista de coisas que pode ou não pode levar, o que Jesus sinaliza para os seus e que nos alcança é que, no fundo, nesse envio de Jesus, nós não temos outra segurança senão Ele, né? Não são coisas, não são nas coisas que fundamos a nossa segurança. Um profeta enviado, um apóstolo enviado,
e essa dimensão, do apostolado é de todo cristão, a nossa segurança está em Deus, né? Aquela palavra de Deus ao profeta Jeremias, estarei contigo, e isso basta, né? Eu vou ser essa coluna para você se escorar. E depois, no versículo 10, Jesus fala, quando vocês entrarem numa casa, fica na casa, né? Em outras narrativas fala, não fique de casa em casa. Não é que a gente não tem que visitar as pessoas, o que fala aqui é não ficar escolhendo, né? O missionário, ele onde chegou e acolheu, se estabelece. Por quê? Porque ele não tem escolhas. Quero isso, não quero aquilo. Ele tem uma liberdade tal. Quem o acolhe, permanece, né? É possível que um texto como esse sinalize alguma questão, talvez, da comunidade dos primeiros cristãos, né? Desses missionários interesseiros, né? Que sempre pode ter, né? Os missionários interesseiros mais, né? Cujo Deus é o estômago, como dirá Paulo na carta aos Filipenses, né? Então os próprios interesses sobrepõem ao anúncio do Evangelho. Jesus fala, fique. Agora, se vocês forem numa casa, numa cidade, e nem acolherem vocês, nem escutarem vocês, quando vocês saírem, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Estamos aqui diante, provavelmente, de uma chamada de uma ação profética, né? Uma ação simbólica, que encontramos nos profetas, né? Pensa em Jeremias, que entra com a canga numa reunião dos maiorais lá em Jerusalém para sinalizar que o povo iria ser escravo, né? São ações simbólicas, né? Então, essa ação simbólica de bater a poeira não levo nada de vocês, né? Ou seja, não tem comunhão entre vocês. Vocês não acolheram, não escutaram. Escutar o quê? O anúncio do reino, o anúncio que deveriam se converter. Se fecharam. Nesse fechamento, então, não há comunhão. E se estabelece com essa ação simbólica de bater as sandálias. Realmente é uma ação radical, né? Do tipo, vocês não acolheram, não querem, então estão sob o juízo de Deus. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Então a pregação deles, o anúncio é para que se convertam. A conversão, né? Essa mudança de rumo na vida. Isso sempre será a grande proclamação a fazer. Proclamamos o amor de Deus, a salvação em Cristo, a redenção dos pecados, mas isso tudo deve gerar naquele que escuta aquilo que nós chamamos de conversão. Senão são só palavras ditas, né? Pode ser pérolas jogadas e que não são acolhidas, né? E Jesus fala, vocês indo, anunciem e tem ações, não só palavras e ações. Quais são as ações? Expulsar os demônios e curar os doentes, ungindo-os com óleo. E assim eles faziam, né? Então é uma coisa que no Novo Testamento se repete, a gente não deve deixar de lado. Como é que isso se realiza no nosso tempo? Essa luta contra os espíritos, os espíritos impuros, os demônios, né? Isso, que mais do que bichinho que está voando aqui e ali, né? São seres espirituais que têm a sua ação, cuja missão não é outra senão separar-nos de Deus, né? Separar-nos daquele de quem somos filhos, né? Tirar-nos da comunhão com Deus. Isso que nós, no fundo, aquilo que Satanás queria fazer com Jesus na tentação, é isso? Que ele saísse da vontade de Deus, é isso também conosco. E apresenta sempre a nós um caminho melhor, como para Jesus, né? Apresenta transformar pão, né? A pedra em pão, né? Isso que desafie, né? Digamos, o cuidado de Deus com ele pulando. Então, é sempre uma coisa boa que nos é apresentada. Então, o enviado de Jesus tem exousia, tem autoridade sobre eles, né? E também ligado à saúde, né? A saúde, o verbo terapeu, né? Essa cura, né? Isso, mais do que talvez uma cura, também um aspecto físico, não está excluído, mas esta cura das pessoas. O Evangelho, ele é curador, né? E as doenças nossas, elas como são, de regra, psicossomáticas, né? Ninguém está doente só na carne, de regra, aquilo também nos toca, né? Pode fazer o espírito mais forte, ou pode ser também uma doença espiritual. Então a cura, ela é sempre da pessoa toda. Tá ok, então vamos pontuar aqui alguns aspectos, né? Já pensando assim, coisas que a gente vai ficar dessa palavra para nós nesse dia. Primeiro assim, a igreja deu para a gente como chave de leitura deste envio feito por Jesus, a primeira leitura,
a dimensão profética. E atenção, todo cristão, pelo fato de ser batizado, ele é investido do carisma profético. Nós nos tornamos sacerdote, profeta e rei. Aquelas três instituições, que elas são sintetizadas em Cristo, são gratuitamente concedidas a nós. Eu e você somos chamados a ser profetas. O que faz o profeta? Não podemos parar de insistir nisso. O profeta, ele é primeiro chamado, revestido de uma missão, e é isso que acontece conosco, e devemos falar em nome de Deus, né? O termo hebraico do nabi, né, o navi, o termo escolhido por grego para a tradução do profeta, né, o profetés, né, do femi, né, falar diante de Deus, na sua presença, mas falar também diante das pessoas, mas sempre como enviado, né? Por isso, o profetismo no cristianismo, aliás, tem até uma passagem interessante, só para a gente ilustrar, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 14, o versículo, já dou para vocês, 1 Coríntios, versículo 14, o versículo 3 diz assim: aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando, né? A edificação, a exortação e o conforto. Então, o profetismo no Novo Testamento tem a ver com isso. Mas o profeta, lendo do conjunto da Escritura, é sempre uma pessoa livre, ok? O que Amazias queria fazer com Amós, ou reprova Amós, porque Amós não estava falando aquilo que agradava o rei Jeroboão II, então o profeta ele não tem rabo preso, é isso? Ele não tem pessoas às quais ele está ligado e que submete, senão a submissão a Deus. Por isso a gente não pode confundir profetismo como, seja, falar em nome de um grupo, né? Isso, quase defender um conjunto de ideologias. Necessariamente profecia não é falar contra um governante. Às vezes isso mais por conveniência pessoal, né? Mais por causa da minha bandeirinha do que do envio, né? Em nome de Cristo. Por isso o profeta tem que ser uma pessoa livre. E essa é a pergunta que deve ser feita a mim e a você. Você é uma pessoa livre ou alguma coisa cooptou seu conjunto de ideias, né? É uma bandeirinha que você segue ou que eu sigo. Isso, essa liberdade grande para poder falar a todos. Isso, como a gente tem, a profecia tem que exortar, isso, mas ela consola e ela também tem a oikodomé, ela é construtiva. Então a profecia, ela necessariamente ela tem que ser alguma coisa que vem de Deus, né? Então o profeta, ele fala em nome de Deus. Por isso a gente tem que estar muito atento, para não propor, porque isso é o falso profetismo, né? Querer falar em nome de Deus uma palavra que não me foi dada por ele. Isso? Por isso, assim, penso, sobretudo nós, os consagrados, né? Os padres, bispos, né? Nem os cristãos que estão à frente das comunidades, cuidado. Cuidado para a gente não imiscuir em questões que nós não temos nem o conhecimento delas, né? Estamos ali falando em nome da igreja, coisas que nós não somos conhecedores profundamente, né? Você tem que fazer isso ou aquilo, às vezes em questões que não entendemos. Agora, nas coisas, quando está em jogo a dignidade da pessoa humana, pensa Amós aqui, quando estava em jogo os pobres de Deus, o profeta, como um leão rugir, né? Jeremias usa uma expressão que a palavra de Deus é como um martelo que quebra pedra. Porque o profetismo ele tem a dimensão digamos assim, uma palavra de juízo, né? É uma palavra, deve ser dita, dura. Por isso não pode estar gastando, né? Senão a gente gasta a profecia. Não é para ser gastada, vendida a R$ 1,99 aí. Né? Uma coisa, uma conversa fiada aqui e ali, profetismo. Não, a gente não pode gastar, porque o profetismo é algo muito solene. Algo de Deus, se fala em nome de Deus, revestido da sua autoridade, um chamado e um envio, né? Então eu e você, cristãos, como a gente tem que estar atentos a isso, né? E nossos tempos, particularmente, exigem de nós um apego grande à verdade. Busque a verdade, não passe adiante fake news, né? Porque isso a gente faz um antiprofetismo, né? Se Jesus ele é a verdade, então a mentira é o inimigo, né? Então não é porque aquilo corrobora as minhas escolhas políticas, o meu gosto político,
Então passo adiante sem importar com a boa fama das pessoas, né? Não tenho que me importar, isso, verificado. E com que intenção passo essas notícias adiante? Não quero fazer mal ao outro, né? Então não. Então a profecia é uma coisa atualíssima e sempre o será, né? Eu faço profecia falando com vocês aqui, por exemplo. Eu estou dando uma palavra de exortação a você, né? Uma palavra também que te edifica, espero fazê-lo. Então, cada um no seu campo, façam. Depois, outro aspecto que colho, assim, desta palavra, ligado, esticando isso aqui do Evangelho, é que nós somos enviados por Jesus, né? E não queiramos outra segurança senão Ele. É claro que a gente precisa de meios mínimos, mas atenção para não se apegar a eles. Não se apegar a ninguém que mande no nosso coração, nenhum rei, Jeroboão II, né? A quem quase que devamos servir, mas também nenhuma coisa, né? O apego, Jesus fala, não leve sacola, não leve dinheiro, né? Não leve 2 túnicas, né? Então, essa liberdade é importante. Isso. E por quê? Para que anunciemos o Evangelho que leve as pessoas à conversão. E o terceiro ponto que destaca é a segunda leitura maravilhosa. Nós já fomos escolhidos. Em Jesus está toda a bênção. O maior tesouro que os cristãos, que o mundo recebeu, se chama Jesus Cristo. E é Ele que anunciamos. Ele é a medida da verdade, né? A verdade não é, para os cristãos, ela não é teórica. Ela não é só uma análise de conjuntura. A verdade para nós é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é a regra de vida, é a regra do agir. Isso. E toda a esperança nossa está nele, como disse Paulo, porque foi nele que nós fomos libertados, né? Nós fomos redimidos, né? Fomos comprados por ele. E nele nós já somos filhos, né? É uma palavra bonita, forte para esse domingo, né? Espero que ao participarem da missa vocês possam sair bem alimentados, isso, e bem dispostos a ser profetas nesse tempo. E não reduzindo profetismo a alguns gritos, né? A fazer teologia com raiva, né? Não é isso profetismo. Ou, se é isso, essa é uma expressão pequena do que seja o profetismo. Ok, obrigado aí pela companhia. Vejo aqui os que estão conosco, a Vera, a Renata Guimarães, a Denise, a Cristina, a Neuza, a Bernadette, um abraço. Bernadette, Deus abençoe. Meu irmão Itamar, que está aqui do meu lado aqui. A Luciene, Scarpim, a Carla, a Cleia, isso, a Ana Lúcia. Oi, minha mãe, vem, você não quer vir aqui dar um oi pro nosso povo? Estou aqui visitando de férias, né? Vou colocar minha mãe aqui. Então só dá um oi aqui, mãe, pro nosso povo. Aparece para cá, aparece para um pouquinho para cá. Vai alegria contar com vocês. Isso. Saudade. Ok. Beijo, minha mãe. Para vocês, Deus abençoe, tá bem? Vamos adiante. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.